Amém? Glórias a Deus. Irmãos, a série de hoje nós vamos começar com o entendimento da seguinte maneira: tudo que nós falamos, ele produz algo no reino espiritual. Amém? Tudo o que nós falamos. Então isso nós, durante todos esses 2 meses, eu acho que foram de série que nós ministramos aqui, nós aprendemos que tudo o que nós falamos produz algo no reino espiritual. Amém? Então isso tem que ficar gravado na nossa mente, no nosso espírito. Por quê? Porque depois de uma série dessa, irmão, não dá para a gente sair falando qualquer coisa aí mais não. Amém? Nós já entendemos que nós precisamos ser precisos naquilo que nós falamos. Então nós devemos ter muito cuidado com as nossas conversas. Toda conversa nossa deve ser de muito cuidado. Amém? Por quê? Porque toda conversa cria uma realidade espiritual. E além de criar uma realidade espiritual, ela estabelece coisas no mundo espiritual. Então toda conversa precisa ser bem analisada. E qual é a análise que você deve fazer? Se ela está fluindo de Cristo ou se está fluindo de Adão. Se estiver fluindo de Adão, é melhor ficar quieto, irmão. Amém? Se estiver fluindo de nós mesmos, é melhor ficar quieto. Então, tudo que nós falamos produz algo no mundo espiritual. E a maioria dos homens, e mulheres gostam de conversar. Não tem como a gente não conversar. Amém? Nós gostamos de conversar. Ninguém levanta de manhã e fala assim: eu não vou falar com ninguém, Então nós temos que ficar atento, porque durante o dia, no seu trabalho, na sua escola, onde seja, na sua casa, você vai conversar. E é nesse caminho de conversa que você pode estar estabelecendo coisas do mundo espiritual sem estar percebendo. Amém? Por isso que nós devemos ter a mente de Cristo. Amém? Então é muito importante. Por quê? Porque as realidades espirituais são criadas nas nossas conversas. E também decretos acontecem, O que a palavra fala para nós? O que 2 concordarem na terra, será o quê? Ligado nos céus. Já era. Tudo que você estabeleceu, concordou com alguém, já era. Por isso que nós temos que estar muito ligados espiritualmente. Por isso que se a gente conhece a pessoa na carne, nós não vamos poder conhecer mais ninguém na carne, tem que ser pelo Espírito. E se até Jesus, ou até Cristo você conhece pela carne, você não vai poder conhecer pela carne mais. Você vai precisar conhecer Cristo no Espírito. Porque conhecer pela carne, irmão, é fácil. A religião nos ensina a conhecer pela carne. Amém? O que é conhecer pela carne? É saber contar a história de Jesus. Saber contar tudo o que aconteceu com ele. Quantos graus estava no dia da crucificação. Mas não ter a vida dele. Então, irmão, nós precisamos sair do âmbito da historinha e viver a vida dele. Amém? Porque contar a história dele nós podemos contar. Agora, ter a vida dele em nós é um outro processo. Que aí ele começa na manifestação do Cristo em nós. Amém? E a manifestação do Cristo é quando eu estou vivendo o meu processo de morte, onde não é mais a minha pessoa que fala, mas sim a pessoa de Cristo. Então nós precisamos entender isso com muita clareza, para não restar dúvidas, Porque toda conversa nossa, ela produz um impacto poderoso no nosso espírito. E cada conversa, ela tem o poder de nos libertar ou de nos aprisionar. Tem muitas pessoas presas pelas conversas. Amém? Presas pelas conversas. Observe,
Pessoa que gosta de falar mal das coisas, dos outros, de reclamar. Pessoa que só reclama da vida. Ela vive presa neste mundo de descontentamento. Porque a conversa dela está produzindo isso para ela. Bem, eu só estou conversando, nós vamos entrar bem a fundo. Só estou explicando para você entender a conversa. Então nós temos que estar muito atento. Muito atento. Amém? Então assim, hoje nós vamos falar sobre o cuidado com quem nós colocamos de acordo. Se tudo que nós falarmos, abra sua Bíblia comigo, Mateus 18, capítulo 18 de Mateus. Mateus 18. Aleluia. É gostoso quando a gente vai aprendendo assim. Encerrar essa série. Hoje nós vamos, você que está acompanhando ela, você vai conseguir fechar todo o assunto que nós falamos aqui da série. Amém? Mateus 18. Vamos ler a partir do 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não der atenção, leva contigo mais uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como um publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto, irmão, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Tem gente que confunde as coisas. Ah não estou falando nada do reino, é em qualquer assunto. É em qualquer assunto, irmão. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Portanto, porquanto onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou. Mas deixa eu falar claramente sobre isso. É qualquer assunto. Então nós temos que estar muito ligados. Qualquer assunto, irmão. Lembra, nos antigos falava que para um homem não precisa papel, é no fio do bigode? No reino é no fio do bigode, irmão. No reino, o que for combinado na terra entre duas pessoas, acabou. Não tem volta. Será isso que será usado no dia do balanço para medir o quanto nós somos aderentes ou não. Só para nós entendermos. Haverá um dia de balanço. Não é o dia do julgamento, mas haverá um dia do balanço das obras. Então nós precisamos entender isso. No reino, não precisa de papel assinado. Uma palavra proferida e concordada entre duas pessoas. Amém? Então entenda isso. Uma vez eu vi um irmão que fez um acordo com outro irmão, e de boca, e depois quando o irmão foi cobrar ele, o outro falou assim, não tem nada escrito. Não precisa. Não precisa. Porque no reino as coisas são espirituais, lá não tem papel. Amém? Então nós precisamos entender isso.
Então, se nós entendermos isso, as coisas começam a entrar no eixo. Então, o que o Senhor fala aqui? O que Cristo está falando aqui nessa passagem? Ele declara e poderosamente que existe um princípio espiritual muito forte, que é o princípio do acordo. Amém? O que é o acordo? É quando você vai fazer algo com alguém, você acorda com aquela pessoa. Então, se existe um princípio muito poderoso no acordo, cuidado com quem você está colocando no acordo. Amém? Estão pegando aí? Se o que é ligado na terra é ligado no céu, cuidado com quem está ligando as coisas. Amém? Vocês vão entender aí. Então, Senhor, nós precisamos entender, é um poder poderoso. Por isso que eu gosto de mesa, quando a gente senta na mesa e acorda as coisas na mesa. Acordou ali, está ligado no céu. E se a gente entender isso, nós precisamos saber que nós vamos precisar sim conhecer através de Cristo para saber quem a gente coloca no nosso acordo ou não. Amém? Por isso que nós não devemos conhecer as pessoas pela carne. Devemos conhecer no Espírito para você saber quem você vai colocar no acordo. Thomas Edison, ele tem uma frase muito legal, né? Thomas Edison é o inventor da lâmpada. Aí, se você está aqui hoje, aqui, ó, tá claro, porque esse cara testou pelo menos umas 1000 vezes para poder dar certo. E aí ele fala assim, ó, as pessoas que dizem que não pode fazer, não deveriam interromper as que já estão fazendo. Por quê? Porque imagine quantos não ele ouviu, né? E ele conseguiu. Depois de tanto, se ele tivesse parado na lâmpada de número 500, irmão, que já é bastante. Se ele tivesse, nossa, já tentei 500 vezes já é o suficiente para saber que não vai dar certo. Até hoje, 2019, nós não teríamos luz. Não teríamos luz significa que você não teria nem o seu celular, porque o princípio da tela do celular nasceu no princípio da luz, que é o LED. Você não teria nem a televisão que você assiste. Você está entendendo todas essas coisas? Então nós estaríamos parados no tempo. Você está fazendo culto aqui com um monte de lamparina aqui, ó, cheio de hã? Cheio de tocha. Então entenda, né, todo o princípio. Então quem diz que não pode fazer, você não pode colocar no seu acordo. Então entenda, no reino espiritual é assim, toda aquela pessoa que diz, não posso fazer, não coloque. Por quê? Se você colocar no seu acordo, está selado, não pode. Pronto, acabou. Olha quem você está colocando no acordo. Amém? Então, por isso que no reino dos céus, nós não fazemos nada por afinidade. É uma das coisas que eu sofri muito para entender e custei a aprender isso e ralei por isso até quando o Senhor falou assim, você vai deixar que eu escolha quem vai andar com você ou você vai continuar ainda achando que você sabe se você pode escolher. Então nós temos que entender muito sobre essas coisas. Porque o poder do acordo, ele pode funcionar para o bem, mas também ele pode funcionar para o mal. Por isso que nós precisamos entender quem nós vamos colocar no acordo. Lembra da história de Babel, da Torre de Babel? A Torre de Babel, eles eram, irmãos, tem um exemplo aqui dessa turma que a igreja precisava aprender. Porque a Torre de Babel, quando os caras começaram a construir, eles tinham um propósito. E se você for ler lá em Gênesis, você vai ver que o próprio Senhor fala para eles. Vamos ler aqui, acho que é bom ler. Abra Gênesis 11, que vocês vão entender a questão do acordo como é importante. Gênesis 11.
Olha, irmão, olha que poderoso. O que fala aqui, ó. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui já estava tendo um acordo. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Olha a unidade desse povo, irmão. Olha a unidade deles. O próprio Senhor reconheceu: eis que esse povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O Senhor falou assim: ó, esse povo está num único pensamento, eles são um e estão fazendo isso. Por eles ser um, tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Só que eles estão com um acordo para o mal. Olha a importância do acordo e a importância da unidade no negócio. Deus reconheceu que eles eram um. Eles tinham o mesmo propósito. Eles tinham o mesmo pensamento e eles eram um. Estava todo mundo empenhado em fazer a mesma coisa. A ponto de Deus descer. Por que Deus desce? Porque onde há acordo, Deus valida. Para o bem ou para o mal. Nesse caso, era um acordo para o mal. O Senhor precisou intervir. Então, nós temos que tomar cuidado com quem a gente põe no acordo. E aí, eu falo assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então, todo acordo, ele pode fluir para o bem ou para o mal. Né? E aí você fala: nossa, mas que estranho Deus descer para ver um acordo de um povo louco desse, para ver o que estava acontecendo, uma obra maléfica dessa, uma obra que desafiava Deus. A palavra era: ide por toda a terra e crescei-vos, espalhai-vos, multiplicai-vos, e esses caras estavam querendo juntar. Que povo doido é esse? Mas é simplesmente porque havia ali um acordo, e tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, tem acordo, ele vai vir. Agora, o mais impressionante é o Senhor falar: todos estão de acordo, todos são um só povo, um só propósito. Então, tem acordo, estabelece coisas do mundo espiritual. Amém? Então, há poder no que você fala. E entendendo que tudo é uma realidade no mundo espiritual, nós precisamos saber que as nossas conversas criam realidades poderosas para o bem ou para o mal. Amém? Vou explicar um pouquinho aqui para você. Você já viu aquela pessoa que fala assim: vou orar para Deus matar você? Já ouviu isso aí? E daqui a pouco a pessoa ora e Deus não, né? A outra morre mesmo. Já viu isso aí? Isso é macumba, irmão. Isso é macumba. Isso é macumba gospel. E é real. Mas não é Deus que faz. É a palavra liberada, Satanás pega a palavra da pessoa e faz. Então aí o cara se torna um macumbeiro gospel e acha que é Deus que está fazendo. Eu já vi isso. Quantas das vezes eu já vi isso? Né? Aí o cara começa a orar, o diabo pega a palavra dele e ataca a outra pessoa e ele se acha. Isso existe. Só que para os filhos de Deus não há encantamento. Amém? Quem é filho de Deus não recebe encantamento. Mas isso é macumba.
O cara não sabe que ele está fazendo macumba, mas ele está fazendo macumba. Macumbeiro mesmo. Ele é mais poderoso do que o pai de santo da esquina lá, porque o pai de santo fala e não acontece nada. Ele fala e acontece ainda. Que o diabo pega a palavra dele e distorce as verdades do reino. Isso acontece. Então, né? Nós precisamos entender isso com muita propriedade. Em Provérbios 6, diz para nós que nós seremos enredados pelos lábios, né? Estás enredado pelos teus lábios e está preso pelas palavras da tua boca. Então tudo que você fala, você está preso a isso, porque é uma sentença. O que nós aprendemos aqui na série Poder das Palavras? Que tudo que nós liberamos é uma sentença. Amém? Então se você liberou, você está escravo. Eu costumo falar que às vezes a gente libera coisas poderosíssimas pregando, estamos escravos daquilo que nós liberamos. Se você pregar sobre algo que você não vive, irmão, você está escravo daquilo, você vai ter que viver. Amém? Porque você vira, né, a palavra ela tem o poder de te levar a esse lugar, né? E aí, nós às vezes pensamos que aquilo que nós falamos em secreto não tem poder, né? Ou não afeta o mundo espiritual. As nossas conversas em secreto, você pode falar assim, o que eu falo em secreto não afeta o mundo espiritual. Irmão, é o que mais dá zebra, né? Porque o cara, ele se apoia numa falsa segurança. Lembra quando a gente começou essa série, nós falamos sobre o Lashon Hará. Eu acho que está no canal da igreja, se vocês quiserem dar uma recapitulada, depois vocês dão uma olhada lá, sobre o Lashon Hará. Então, irmão, tudo que a gente faz em secreto, que você acha assim, nossa, ninguém está vendo, não vai acontecer nada. Não. Qualquer coisa vai ter consequência posterior. Qualquer coisa liberada, porque você liberou, né? Abra sua Bíblia, Lucas 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Versículo 1. Posto que míriades de pessoas se aglomeravam, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado no eirado. Tem uma versão que fala que tudo que você disser em trevas, a luz será ouvido. Porque o Evangelho ele traz a luz. Aonde você está vivendo um ambiente de reino, onde a unção do reino ele prevalece, o Senhor vai trazer a luz. Até para que você saiba onde você pisou na bola. O Senhor vai trazer a luz. E você precisa, né, então entender que tudo vai ter consequência posterior. Amém? Por quê? Porque as nossas conversas criam laços. Se eu reunir com a Carol para falar do Miqueias, eu criei um laço com a Carol, um acordo com a Carol, para difamar a vida do Miqueias. Isso que eu causei, essa difamação, vai gerar consequências na minha vida e na vida da Carol. Vocês estão entendendo? Por mais secreto, por mais que ninguém... Não, mas o Miqueias não está sabendo, ele não vai ficar triste. Pronto, não tem essa.
Então, por isso que nossa conversa tem que ser ligada em Cristo. Porque Cristo não vai permitir, irmão, você se preocupar com a vida do outro. Não vai se preocupar. Cristo não vai olhar isso. Cristo vai. Então nós precisamos medir assim, a sua conversa está sendo do reino ou está sendo do nome de pessoas? Se a sua conversa está envolvendo o nome de pessoas, significa ainda que você está bem vivo. Amém? Bem vivo. Bem vivo. E gerando consequências sobre você mesmo. Por isso as palavras. Provérbios 18 diz que a boca do tolo é a sua própria destruição, né? E os seus lábios um laço para a sua alma. Aí no mundo, o ditado no mundo é: o peixe morre pela boca. Então nós temos que ter muito entendimento no quesito do reino, irmãos. Porque tudo que nós liberamos é poderosíssimo. Amém? Tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Então entenda isso, né? E aí quando você vai para um médico da vida, você deve respeitar o médico. Mas você deve colocar Deus no acordo do diagnóstico. Você está entendendo? Você respeita o médico pelo diagnóstico dele, mas só que quem que você vai colocar no acordo ali? Deus. Fala, Senhor, o diagnóstico dele foi esse, mas eu vejo isso. Vamos acordar? Então é muito importante quem que eu coloco no acordo, né? Porque tome cuidado. Você vem aqui para a igreja hoje aqui com febre, né? E aí você pega e fala para uma outra pessoa: nossa, eu estou quente, acho que eu estou com infecção, com gripe, que seja. Aí outra pessoa fala: tá mesmo, pronto, ele já acordou com você, você vai ficar. É acordo, irmão. Então toma cuidado. Estou falando sério, vocês estão dando risada, mas é verdade. É verdade. Porque tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Qual é o poder que o Senhor te deu? Você pode até entender, mas você não vai negar que tem uma febre. Mas você vai confessar a cura. Você vai confessar a saúde. Tem uma febre, mas eu declaro que está curado em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque é nosso direito. O problema é que nós não entendemos, irmãos. Você chega ruim, aí você encosta na pessoa, nossa, está ruim mesmo. Pronto, aí destrói. Domingo nós falamos aqui que existe um monte de coisa para te impedir de viver em corpo. E começa a aparecer nessas horas. Aí você, em vez de confiar em Cristo, você quer primeiro confiar no homem. Eu não consigo compreender uma igreja que flui no reino. Não estou negando a eficácia da medicina, nós temos que consultar a medicina. Mas é uma igreja que confia mais num diagnóstico médico, confia mais num homem do que em Cristo. Você vai lá no consultório médico, você senta lá, tem um cara todo bonito lá, de branco, mas é um adúltero, é um corrupto, o cara tem uma vida toda desgraçada. E o que ele fala, você recebe. E o que um servo do Senhor, um filho de Deus, fala cheio do Espírito para a sua vida, como um direcionamento, você não recebe. Você consegue compreender? Quem que você está colocando no acordo? Você está fazendo um acordo com o médico ou está fazendo um acordo com o Filho de Deus? Saiba quem que você vai colocar no acordo, porque o que você colocar no acordo vai ser ligado nos céus, irmãos. Então, você pode ter um diagnóstico, você não nega esse diagnóstico, mas você vai confessar a cura. Em nome do Senhor Jesus. Porque é nosso direito. Não estou dizendo que você vai ser um inconsequente, não, você é consciente da enfermidade. Mas é impressionado pelo tamanho de Deus. Você tem fé. Você sabe o que Ele pode fazer. Você é impressionado pelo tamanho de Deus e não impressionado pela doença. Quantas pessoas elas ficam impressionadas pela doença?
Ah, meu Deus, é muito difícil. Irmão, se fosse pela medicina, eu não estaria vivo. Porque eu lembro um dia que um médico, eu tinha 12 anos de idade, minha mãe, eu fui fazer uma carteira de saúde para poder trabalhar, e aí a médica do postinho falou assim para minha mãe, e não deixou eu sair do postinho, ligou para minha casa, minha mãe teve que correr lá, e ela falou assim, ó, seu filho está morrendo. Cara, eu cheguei andando no postinho, ó, seu filho tem 12 anos de idade, está com a pressão de 14, portanto, ele já não tem rim, ela falou desse jeito, ele já não tem rim, ele já não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Aí a minha mãe já desesperou, já chamou meu pai, ó, nosso filho está morrendo. Aí eu falei assim, mas como é que sabe? Eu tinha 12 anos de idade, como é que essa médica fala que eu não tenho rim se ela não fez nenhum exame em mim? Não aceito isso. Como é que ela fala que eu já perdi o rim, que eu já não sei o que, se ela não fez nenhum exame? E minha mãe já estava num desespero, aí pagou uma fortuna de médico particular, lembro até hoje, e consulta daqui, consulta dali, tal. Aí arrumou um cardiologista lá, e esse cardiologista ele me passa até hoje, e um dia eu questionei ele, né, de alguns negócios, porque tudo que tinha no passado não tem hoje. Eu falei, mas que médico doido é esse, que no passado tinha um monte de coisa, agora não tem, né? Eu questiono ele, não sabe explicar, eu sei, né? E aí, esse cardiologista falou assim, dona, não é rim não, mas o seu filho tem um problema aí, ele tem um desvio na válvula aí. Quando ele chegar aos 30 anos, nós vamos ter que fazer uma cirurgia nele, e aí nós vamos trocar a válvula dele por uma válvula coronária de porco, né, que dura mais 30 anos, depois quando tiver 60 faz de novo, tal. Irmão, já passou 7 anos, né, não tem nada. E aí hoje eu vou no médico, eu pergunto para ele, não tem nada. Aí eu falo, mas e aquele diagnóstico lá do passado? Não, que diagnóstico? Não tem nada. Nós não podemos aceitar as coisas, irmãos. Eu não neguei, eu cuidei, não fui negligente. Meus pais não foram negligentes, nós cuidamos. De vez em quando eu sinto uns mal-estar, eu passo no médico. Mas eu não aceito. Porque quem você vai trazer? Quem você vai trazer para o acordo? Você porta a vida de Deus, você porta Cristo. Amém? Então eu prefiro ficar com a grandeza de Deus do que com a grandeza dos problemas e da doença. Então nós temos que tomar cuidado. E tem pessoas que gostam, irmão, de ficar, estou doente, estou morrendo, estou cheio de problema, eu estou desempregado, eu tenho problema em casa, eu passo necessidade. Então tome cuidado para você não ser um buscador de simpatia. O que é um buscador de simpatia? É aquela pessoa que ela gosta de falar do problema dela para todo mundo, porque as pessoas têm a dó dela. Aí você começa a falar dos seus problemas. Fala para a vizinha, fala para o vizinho, Você tem paternidade. Senta, conversa. Você vai ter um direcionamento. Mas tem gente que gosta de contar o problema para todo mundo. Hoje você entra na rede social, graças a Deus, irmão, que eu estou mais de não sei nem quanto tempo que eu estou fora, desde foi uns 3 meses que eu estou fora, sei lá, acho que é isso. Está tão bom ficar fora de Facebook, essas coisas, porque, irmão, você entra lá, você vê gente com lamúrias, são pessoas contando o seu problema para que as pessoas tenham dó e pena. Só que você falar do seu problema para você ter simpatia dos outros, não vai resolver nada. E tem muita gente se alimentando disso. Por isso que um ambiente apostólico como essa casa aqui, ela não vai te levar para um lugar de mesquinhez, ela vai te levar para cima, ela vai te puxar. Você não vai ficar como coitadinho, você vai ser levado a entender que em Cristo você pode todas as coisas. E a paternidade vai te direcionar para isso. Então paternidade, ela te posiciona em lugares altos. Ela não te deixa viver com essa atitude mesquinha de falar assim, nossa, eu preciso que todo mundo fique com dó de mim. Dó não vai resolver o teu problema, irmão. As pessoas terem dó de você não vai resolver o problema. Por quê? Não é a dó das pessoas que fazem curar as nossas feridas, que fazem as nossas feridas serem curadas. E nem vai fazer desaparecer. Por quê? Porque nós não precisamos de alguém que tenha dó da gente, ou que tenha pena, ou que simpatize. Nós precisamos entender
que tem um que já sofreu tudo por nós e ele substituiu tudo. Você entende isso? Então não é a dó do irmão, do vizinho, do que vai resolver seu problema. Você precisa entender que em Cristo foi o substituto que já sofreu por nós, por todas as coisas. O que nós precisamos experimentar é experimentar da morte dele. Da morte dele. Quando nós experimentamos da morte dele, nós entendemos o que está sendo ministrado aqui, né? E o que eu mais vejo hoje, irmãos, é que nas igrejas, a maioria das orações por doentes são orações de simpatia, de pena. Ai, coitadinho do irmão, vamos orar por ele. Não, irmãos, não é por isso. Você vai mantendo o ego ferido das pessoas e não cura. A oração tem que ser assim, ó, o que é ligado na terra é ligado no céu. Nós vamos declarar a cura. Um dia eu vi um pastor orando para uma irmã que estava com câncer, e uma outra pessoa ficou escandalizada, porque ele chegou e falou assim: câncer, eu te amaldiçoo. Aí o irmão, misericórdia, o pastor está amaldiçoando. Não, irmão, entenda, eu te amaldiçoo e declaro a vida sobre essa pessoa. Está declarando a cura. Assim, você não é daqui, câncer, vai embora. Agora a gente fica, ai, tadinho, está sofrendo, vamos. Não é assim, aí fica alimentando o ego ferido que não cura. Aí fica sempre bebê mimado. Então nós precisamos entender como nós vamos declarar, né? Então assim, a igreja apostólica ela vai te levar a ser maduro, amém? A entender isso em Cristo. E você cada vez caminhando maduramente, você fala, opa, estou crescendo, estou sendo curado. Por quê? Porque você vai confessar a cura. Você não vai ficar, porque tem pessoas que vêm e elas querem só falar do problema, elas não querem cura. Porque quando você dá um direcionamento, faz isso, a pessoa não faz, porque elas não querem cura. Elas querem manter os mesmos problemas. E a religião gosta disso. Por quê? Porque isso dá público para a religião. A pessoa vem aqui no domingo com o mesmo problema, você ora, depois no outro domingo de novo com o mesmo problema, e você vai mantendo isso. Esse círculo vicioso que não leva as pessoas à maturidade. Das pessoas não saberem quem elas são em Deus. E quando nós sabemos quem nós somos em Deus, por isso, irmão, se você for falar com alguém, atente-se. Se a pessoa não te der uma palavra, você fala, não, o que dois concordares na terra está ligado no céu, irmão. Olha, pastor, estou com uma dor. Pastor Paulo, acabou a sua dor em nome de Jesus. Pronto, ligamos, confirmando, acabou. O Marcos chegou no começo do culto aqui falando que estava com uma dor nas costas. Assim, Marcos, sua dor acabou agora. Amém? Vamos concordar. Nós temos que entender isso. Por quê? Porque você não precisa de um simpatizante sofrendo com você. Você já tem um substituto que sofreu por tudo. Amém? Nós já temos. O Senhor, a palavra fala que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder das trevas, sobre todo o poder do inimigo. E nada nos fará dano algum. Por que a igreja não se apropria disso? Por não entender, irmãos. Então, quando alguém se aproximar de você para falar mal da sua cidade, falar mal da sua igreja, falar mal da sua rua, falar mal da sua família, falar mal do que seja, cancele essas palavras. Essa cidade aqui é horrível. Você vai, em nome de Jesus, essa cidade não, essa cidade é uma bênção. Esse bairro aqui só tem drogado. Não, em nome de Jesus, esse bairro aqui só tem filho de Deus. Você está entendendo o poder? Cancele no mundo espiritual. Cancele. Não concorde com essa pessoa. Porque se você concordar, o que é concordado na terra é ligado nos céus. Quando a gente fala nos céus, é no reino espiritual. E as trevas, da mesma forma que o reino dos céus está ativo, né? As trevas estão olhando, irmão, as palavras liberadas para ela pegar também. Eles não têm poder, mas os homens dão poder. Por quê? Porque as trevas já foi derrotada na cruz. Em Cristo, Satanás já foi derrotado. Eu não sei por que a igreja entrega tanto poder para ele que ele não tem, mas entrega com a própria boca. Amém? Você sabe uma coisa muito poderosa, que Deus, Ele respeita. Salmo 115 fala que os céus
são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para que os homens a governem. O Senhor respeita a nossa palavra de governo. Quando o Senhor pediu para Moisés abrir o mar, Ele podia chegar lá e Ele abriu o mar, mas Ele falou: Moisés, vai lá e abra. Porque o Senhor respeita o que nós estamos fazendo aqui na terra. Você está compreendendo isso? Então, a nossa boca tem poder de governo sobre a terra. Mas a igreja não entende isso, porque a igreja está esperando vir alguém ungido, uma pessoa sobrenatural ungida que faz milagres e maravilhas, enquanto todos nós temos esse poder. Mas nós gastamos a nossa boca para proferir outras coisas, falar do A, falar do B, contar o problema do A, contar o problema do B. Esquece isso, irmãos. Você tem poder para governar a terra, e o Senhor respeita. Ele só vai agir através de você. Aí tem gente que fala: mas por que Deus não vem e muda tudo? Porque não é Deus que vai mudar, é a igreja que vai fazer isso. E através de nós Ele vai fazer. Você consegue compreender? Isso é a maturidade da igreja. Por que está desse jeito? Porque a igreja não está fazendo. A igreja tem poder, irmão. Irmão, se você chegar numa biqueira e falar assim: ó, está fechada em nome de Jesus, 2 ou 3 falar: eu não duvido nada, que em uma semana aquilo ali está fechado. Eu falo para você porque eu e a Cristiane já fechamos vários bares no meu bairro que eu moro. O louco, como assim, pastor? Não, só chegava e nós dois. Não é? Vai fechar em nome do Senhor Jesus. Irmão, não dava nada. Aí depois uns dias eu parei, porque foi assim, muita gente ficou desempregada, né? Mas é real isso que eu estou falando para vocês, é real. O que você concordar, né? Em alguns lugares a gente era mais ousado. Vai abrir uma igreja aqui. E abrir a igreja, né? Porque há poder naquilo que você concorda na terra, porque é ligado nos céus. Então olha quem você está colocando no acordo. Olha se a pessoa manifesta Cristo. Olha se a pessoa está disposta a entender o reino e viver o reino. Então cuidado, querido. Porque essas pessoas que chegam aí falando mal das coisas, você está no ônibus, aí chega: esse ônibus velho. Cancele essas palavras para não afetar o teu espírito. Cancele. Em nome de Jesus, esse ônibus é bom. E vai vir o melhor ainda. Amém? Não cancele. O sistema de saúde é uma porcaria. Não, o sistema de saúde é bom e vai melhorar. Por quê? Porque agora os filhos de Deus vão começar a tomar conta disso aí. A igreja vai começar a entrar nessa área. Você está entendendo? Cancele no espírito, não deixa entrar. Certo? Por quê? Olha o que Provérbios 11 diz: pela bênçãos dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios a cidade é derrubada. Então, irmão, está na mão da igreja, está na sua boca aquilo que você confessa. Está na sua boca. Se você chega no teu trabalho de manhã: esse lugar aqui é uma desgraça. Pronto, você já entregou para Satanás destruir o seu dia de trabalho. Vai vir só tribulação para você, porque você já entregou. Agora, em nome do Senhor, eu declaro que hoje aqui, esse lugar aqui vai ser paz. Esse lugar, você vai ver capeta fugindo para tudo quanto é lugar. E o lugar vai ser paz. Por quê? Porque você manifesta Cristo. Você está entendendo? Então você precisa entender isso. Por que você precisa entender? Porque se você não entender, você não vai desfrutar. Aquelas pessoas que ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata do coração. Então entenda isso com muita precisão. Amém? Então, o que nós temos que olhar? Quem nós colocamos no acordo? Quem nós temos colocado no acordo? Sabe qual que é o mal da igreja, irmão? Achar que o reino dos céus é uma alegoria. Não é alegoria, é realidade. A gente achar que o reino dos céus é uma história. Não é uma história, ele é real.
Ah, mas eu não vejo, pastor. Sabe por que você não vê? Porque os seus olhos espirituais ainda não foram abertos. Há muita carne ainda. Então nós precisamos entender, irmão, tudo que nós proferimos há poder em nossas palavras. Aquilo que você fala, você pode estar atraindo maldição para dentro da sua casa e pagar consequências caríssimas pelo aquilo que você falou, ou aquilo que você concordou com alguém. Porque o reino, ele é muito poderoso. Por que as trevas lutam para infiltrar dentro das casas, através da mídia, através da televisão, programas de maldição? Por quê? Porque o que dois concordares na terra será ligado no reino espiritual. Aí você está na sua casa lá assistindo lá um programa onde dois homens estão se atracando lá e você começa a concordar com aquilo, porque você está ali onde você está concordando. Está sendo ligado àquela maldição para sua casa. Você está vendo lá o outro destruindo o casamento e você está, nossa, que legal, e você está até torcendo ainda. Isso mesmo, ela é ruim, ele é bom, tem que separar mesmo e ficar com o outro. Você que é casado, tem sua esposa, você que tem seu esposo, torcendo para o outro trair. Tem alguma incoerência nisso? Não, é só mundo de ficção, não. Tem uma incoerência nisso. Aí você está ligando as coisas no mundo espiritual. Você está entendendo? Então, irmão, a igreja ela é o sal da terra, a luz do mundo. Então a luz é para declarar, a luz é para mudar a história de um ambiente. Então não adianta você sentar com alguém para fazer um acordo de trevas, porque senão você traz isso para você e para sua casa. Se alguém de trevas chegar perto de você amaldiçoando, você tem que no espírito destruir isso, não permitindo que essas coisas te afetem. Por quê? Porque em Cristo somos mais do que vencedores, nós podemos todas as coisas em Cristo. Por isso que a nossa mente deve ser iluminada. Porque se nós não formos iluminados em Cristo ou pelo Evangelho da verdade, nossa mente vai estar em trevas. Estando em trevas, o que vai governar a nossa vida são as trevas. Irmãos, eu nasci num lar cristão. Hoje eu tenho 37 anos de idade. E posso falar para os irmãos que fazem 7 anos agora, né? 7 anos que eu comecei a descobrir coisas poderosas no reino. Foi um período, os 4 primeiros anos era só desconstrução que o Senhor está fazendo para desconstruir tudo. Porque a gente leva tudo no superficial, porque a religião nos ensina a levar tudo no superficial. Ela nos ensina a decorar algumas músicas, decorar algumas pregações, decorar algumas liturgias e achar que isso é suficiente para o reino. E aí o reino de Deus fica algo distante. O reino de Deus fica algo de historinha, aquele que você vê nos quadros pintados, o céu, o inferno, aquelas coisas. Irmãos, o reino de Deus, ele sempre existiu, foi estabelecido mais forte com Cristo. E a igreja está nele, expandindo este reino. Você consegue entender qual é a sua função hoje aqui? É entender para continuar expandindo esse reino. Por isso que o Senhor falou assim: o meu reino já está dentro de vós. Mano, não fique esperando as coisas acontecer. É nós que temos que fazer. E é através da nossa confissão, daquilo que nós declaramos, é que nós vamos governar a terra. Ah, minha família é um problema. Quando você está falando isso, para quem que você está entregando a sua confissão? Você pode ter um filho com problema. Você não vai negar esse problema, mas você vai confessar
eu vejo ele restaurado. Eu vejo ele salvo. Você pode ter uma família cheia de problemas, ninguém se dá com ninguém. Você não vai negar isso, mas você fala assim, não, mas eu vejo a minha família sentada na mesa, comemorando. Eu vejo a minha família sentada na mesa, servindo a Cristo. Nós temos a opção de estabelecer isso no reino espiritual e mudar a nossa história, ou a opção de sentarmos e reclamarmos da vida, ou a opção de sentarmos e ficarmos reclamando para o outro para ver se alguém tem dó da gente. Mas alguém ter dó da gente não vai mudar a nossa realidade. Não vai mudar a nossa realidade. A nossa realidade só muda quando a chave é virada de dentro para fora. Por isso que no reino é de dentro. Uma criança, ela recebe fortemente influências externas. Mas um adulto não. Nenhum adulto pode ser influenciado de fora para dentro. Se você pegar o Danielzinho e colocar lá no meio das crianças, o que um bagunceiro fazer, ele faz também. O que outro fazer... Porque a criança, ela recebe influência externa, mas o adulto não. O adulto, ele já tem uma concepção formada. É por isso que a palavra fala que se o herdeiro não for maior de idade, ele nada difere de um escravo. Porque no reino nós precisamos crescer. Eu posso ser uma criança salva, mas não ser um adulto ou um maduro do reino. Eu posso ser salvo, mas não conhecer o reino. E é o que mais tem. De nós sermos salvos, mas não entendermos o reino. Então essa consciência precisa ser despertada em nós, para que nós não vivamos, irmãos, um evangelho de liturgia. O evangelho não é liturgia. O evangelho é mudança de mente. O evangelho é transformação de caráter. O evangelho é se alimentar da fonte correta. Quando eu estou em Cristo, eu estou alimentando de Cristo. E quando eu estou alimentando de Cristo, não há possibilidades de eu cair nessas artimanhas do diabo. Não há possibilidade, porque se a ninguém a gente conhece mais agora pela carne, você não vai conseguir conectar com pessoas que não estão no mesmo espírito. E se você tentar conectar, o Senhor vai rachar isso aí. E aí você fala assim, por quanto tempo eu ficava chorando, irmão, nesse processo de 7 anos, eu ficava chorando em casa. Eu não entendo, quanta traição, quanta tal. Aí um dia o Senhor usou um pastor e falou assim, não é o diabo, não é o homem que é mau, sou eu te alinhando para o propósito. Até o dia que eu entendi que o Senhor falou assim, olha, fica quieto, eu vou trazer as conexões. Eu vou trazer as pessoas que eu quero que ande com você. Aí, irmãos, parece que você está num mundo isolado do mundo. É só o Senhor te posicionando. Por que João Batista foi para o deserto? Olha que interessante. O pai de João Batista era o quê? Era sacerdote. Era para João Batista ser o quê? Sacerdote. O pai dele era sumo sacerdote. Ele é para isso também. João Batista abandonou tudo que tinha ali para ir para o deserto, porque no deserto não tem ninguém para falar para João Batista a não ser Deus. E o cara fica 18 anos no deserto para cumprir 1 ano e meio de ministério. Mas os 18 anos de deserto de João Batista forjaram o caráter dele para cumprir esse 1 ano e meio. Então isso significa que para nós sermos alguém em Deus, nós só vamos manifestar aquilo que nós somos em Deus se nós tivermos mais tempo de preparo do que disposição. Ou seja, não é o que eu falo de mim que vai mudar a minha vida, é o que eu faço em Deus. Em Deus. É o que aliás, vou mudar, o que eu me torno em Deus. Então João Batista, ele ficou 18 anos ali no deserto, ouvindo o Senhor, estudando, sem ouvir o externo, sem ouvir o que estava acontecendo, porque naquela época existia uma grande revolta dos zelotes. Os zelotes eram homens que estavam indignados com o Império Romano e com o sofrimento que tinha, e existia uma grande revolta, e eles eram também ligados ao farisaísmo, e eles
João Batista não teve essa influência. Ele foi para fora, foi aprender com os essênios, no meio do deserto, para cumprir um ministério de 1 ano e meio. Então nós precisamos entender isso. Ele podia chegar lá e falar assim: meu pai é... Não, ele largou tudo aquilo que trazia algum status para ele cumprir o reino de Deus. Então nós precisamos ser muito pontual, entender algumas coisas, né? Depois, mais para frente, tem uma visão sobre João, que eu entendo que João era para apontar o Messias e seguir o Messias. Eu entendo assim, que João era o cara que ele talvez deveria ser um dos discípulos do Messias, mas ele quis continuar um ministério paralelo. Amém? Ele não soube a hora de parar, aí perdeu a cabeça. Quando a gente não sabe a hora de parar, a gente perde a cabeça. Amém? Porque ele já tinha batizado o Messias e ele já tinha falado: desde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seguiu. Ele já tinha falado. O Senhor já tinha revelado para ele. Mas é uma outra história. Mas entenda o princípio das coisas. O que nós falamos, nós liberamos. O que nós falamos, concretiza. O que a igreja fala, concretiza. Então essa série, o poder das palavras, não pode ser encerrada simplesmente como um oba-oba. Nós temos que sair daqui entendendo que o que eu profiro no âmbito espiritual vai gerar consequências maduras ou insanidades. E se você é um maduro, você vai sempre proferir palavras para gerar maturidade na igreja, maturidade na cidade, cura. Sua língua será uma língua como de chama de fogo, inflamada para a cura. Aonde você passa, você cura. Aonde você passa, você resolve. Aonde você passa, você derrama o bálsamo. Se há contenda, você deixa paz. Se há doença, você deixa cura. Se há tribulação, você deixa paz. Porque Cristo, a paz que excede todo entendimento, habita em você. Amém? Nós precisamos entender isso. Amém? Se você crê nisso, querido, fica de pé. Amém? Fica de pé. Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós encerramos essa série, Senhor, e declaramos sobre os nossos irmãos que eles estão livres de conflitos internos, estão livres, Senhor, de maldições, entendendo, Senhor, quem eles vão colocar no acordo, Senhor. Vão colocar o Senhor no acordo, entendendo que tudo que nós falamos, tudo que nós declaramos aqui na terra é ligado nos céus. Pai, eu declaro sobre os meus irmãos que eles possam viver e experimentar a realidade do Teu reino, Senhor Jesus. Deles não entenderem que são pessoas que estão contra, mas é um sistema mudando, regido, Senhor, pelas trevas. Mas nós, através de Cristo, nós temos todo o poder, Senhor, de cura, todo o poder de restauração, todo o poder de libertação. Nós somos a resposta para a sociedade. Nós somos a resposta para essa cidade. Nós somos a resposta, Senhor, para as famílias desestruturadas. Nós somos a resposta para os desenganados dos médicos. Nós somos a resposta, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, aqueles que estão, Senhor, feridos com a religião. Nós somos a resposta, porque nós temos a palavra de cura. Nós somos a luz e a vida, portamos a luz e a vida, Pai. Nós declaramos que a verdade, Senhor, que governa a nossa vida, fluirá sobre essa cidade. Nós declaramos que a nossa boca irá governar essa cidade, Senhor, porque nós somos governados por a verdade. E toda vez que nós declararmos, Pai, em nome de Jesus, nós declararmos, ó Pai, nós vamos declarar vida, vida sobre as pessoas. Senhor, nós declaramos, Senhor, com muita sinceridade, que os nossos filhos possam desfrutar de um ambiente saudável, que as nossas mesas em casa sejam um ambiente de construção e declaração de aliança no reino, Senhor. Que nós venhamos ser homens e mulheres guiados em Cristo,
para proferir, Senhor, palavras de edificação. Somos edificadores, ó Pai, de uma geração. Na nossa mesa nós vamos falar palavras que edificam. No nosso carro, Senhor, nós vamos falar palavras que nos edificam. Senhor, nós declaramos isso, Senhor. Senhor, nós declaramos. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti, expressamos Sua luz. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti, expressamos Sua luz e juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está, e juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está, e juntos declaramos, que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti, expressamos Sua luz e juntos declaramos e juntos declaramos Tua glória em Cristo. Em acordo, declare isso, em unidade. E juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está. Mais uma vez, declare isso, Senhor. E juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está, e juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está. Tua verdade nos governa.